O livro de Mateus, no capítulo 1, verso 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Profecia bíblica cumprindo-se no tempo exato. De acordo com a profecia de Daniel, no capítulo 7, Daniel capítulo 7, Jesus nasceria no tempo indicado pela profecia, Jesus morreria no tempo indicado, ele seria ungido também no tempo indicado pela profecia. Nós vimos isto no sábado anterior. Então, no tempo exato, indicado pela profecia, exatamente durante o festival de Páscoa, ele morreu. E Paulo afirma: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, essa profecia de caráter cronológico, cumprida com extrema precisão, com extraordinária precisão, representa uma das mais fortes evidências da verdade histórica fundamental de que Jesus Cristo é o longamente prometido Salvador do mundo. Ontem foi comemorado a Sexta-feira da Paixão, não é mesmo? Amanhã, comemorado a sexta-feira, aliás, o domingo de Páscoa, né? Domingo da Ressurreição. Páscoa, ressurreição. Páscoa, morte de Cristo, Cordeiro Pascual ou Pascal, que foi imolado. Percebeu? E esta profecia já estava na Bíblia pelo profeta Daniel, centenas de anos antes deste cumprimento. E ao cumprir-se esta profecia, ela se cumpre exatamente na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, exatamente. E ali naquele primeiro dia, após a sua morte, o primeiro dia da semana, no domingo, a Bíblia mostra que ele ressuscitou. Então a Bíblia já predissera com antecedência, antes daquele domingo, daquela manhã, a Bíblia já predissera que não apenas a morte de Cristo faria parte do plano da redenção, mas também a sua ressurreição era parte do plano da redenção. Se Jesus houvesse apenas morto, não teria muito significado. Ele precisaria de ressuscitar. E Davi profetizou que o seu corpo não seria deixado na morte e nem mesmo experimentaria a corrupção. Louvado seja Deus, porque o corpo dele não está mais na sepultura, né? Ele ressuscitou. Ele não experimentou a corrupção, ou seja, ele não ficou selado, ele não ficou preso na morte. Ele ressuscitou. Embora Cristo tenha ressuscitado outros antes da sua morte, ele é chamado de o primogênito dos mortos, porque ele é o principal, porque a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. A sua própria ressurreição demonstrou aquele poder subjacente à sua pretensão de ser o Salvador do mundo, onde ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Temos uma morte, sim. Passageira, sim. E logo após a morte. Quanto tempo? Não sei. Dizemos que logo após, ou seja, após a morte, temos a plena certeza da ressurreição, porque aquele que morreu, ressuscitou, ele tem as chaves da morte e do inferno.
Assim como ele ressuscitou, ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. A morte não é o fim de todas as coisas, não. A morte é um sono, onde os filhos de Deus descansam na esperança da manhã da ressurreição. Os discípulos, não sei, Jesus já tinha falado que ele iria ressuscitar, mas parece que os discípulos tinham dúvida, né? Eles ficaram decepcionados com a morte de Jesus. E de repente, na manhã daquele domingo, enquanto eles ali alimentavam aquela decepção, choravam a sua decepção, choravam a morte do Salvador, eles tiveram a impressionante, a linda, a extraordinária notícia de que Jesus havia ressuscitado. E depois da sua ressurreição, da sua própria ressurreição, Cristo proclamou: não temas, eu sou. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, sim, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Não fique desesperado, meu querido, ao você enfrentar a morte. Ao enfrentarmos a morte, não fiquemos desesperados. Apenas creiamos, apenas deixe o Espírito Santo preparar a sua vida. Lute para que, pelo poder do Espírito Santo, você esteja preparado quando a morte vier. E assim passaremos pelo sono e depois seremos despertados. Então a morte e ressurreição de Jesus deixa bem claro que aquele Jesus, aquele Nazareno, aquele que muitos o chamam de pecador, chamaram de pecador, disseram que ele tinha demônio, disseram que ele não era o Cristo, disseram que ele era um homem comum, blasfemaram dele, açoitaram, cuspiram, pregaram-lhe naquela cruz. Enfim, é aquele Jesus, é aquele lá, Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem Maria, né? É aquele que é o Cristo, exatamente. E a Bíblia diz bem claro, lá em João, capítulo 1, verso 14, o verbo, falando da pessoa de Cristo, o verbo, a ação, a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e nós, ele, mais uma multidão de pessoas diz, e nós vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Perceba, aquele que era Deus se fez carne, habitou entre nós. Que linda esta mensagem, né? Ele estabelece ali uma profunda verdade. João mostrando essa profunda verdade. A encarnação do Filho de Deus é um mistério. Nós nunca vamos entender completamente essa questão. Não importa. Se você vai compreender, creia apenas. A Escritura identifica esse ato de Deus manifestar-se em carne como o mistério da piedade. Isso está em 1 Timóteo 3, verso 16. Né? O mistério da piedade. Como que isso aconteceu? Não é possível. Não, creia. Daniel, mas a gente tem que crer assim, cegamente? Ora, você sabe como que é formada a água? Não? Como que ela é formada? Você crê que existe o vento, mas você não vê o vento. Então, tem tanta coisa que nós não vemos, não conseguimos apalpar, mas cremos que ele existe, que é benéfico para a nossa existência. Quantas coisas nós não podemos palpar, não podemos ver, mas ele é fundamental para a nossa existência. Portanto, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mesmo que seja o mistério da piedade, creia apenas aquele que crê. Este é que vai ser salvo, né? O Criador dos mundos, aquele em quem habita toda a plenitude da divindade, ele veio tornar-se em um indefeso bebê, lá na manjedoura.
um indefeso bebê lá naquela manjedoura, infinitamente superior a qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e assim ele se dispôs a vestir a roupagem da humanidade e se tornar como um de nós. Percebe? Sim, aquele igual ao Pai, aquele que tinha plenitude da divindade, aquele em que habitava plenamente toda a divindade, ele se dispôs a vestir-se como humano, a vestir a roupagem de humanidade, se tornando o Deus homem. O ser humano mal consegue abarcar o significado desse sagrado mistério, não é mesmo? E depois disto, meus queridos, se nós não conseguimos entender todo esse mistério, tão somente precisamos de pedir iluminação do Espírito Santo para que vejamos, entendamos e creiamos. Entendamos a altura do que podemos entender e apenas creiamos. Na tentativa de compreender a encarnação, é bom lembrar de que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, pertencem ao nosso Deus. Porém, aquelas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, se você não compreende toda a revelação com respeito a isso, claro, coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a mim, a você, aos nossos filhos. Cristo é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que nasceu da Virgem Maria, o filho de José, o carpinteiro, aquele que trabalhou na carpintaria de seu pai, exatamente aquele que foi batizado por João Batista e foi pregado naquela cruz, ele é verdadeiramente Deus. E perguntamos, às vezes, quais são as evidências de que Cristo Jesus, o filho de Maria e de José, o filho do carpinteiro, aquele que trabalhou na carpintaria, que foi batizado por João Batista, qual as evidências de que Jesus Cristo é divino? Qual é? De que forma ele se via a si próprio? Porventura as pessoas reconheceram ou reconhecem a divindade daquele Cristo? Tá? Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia nos mostra a respeito disso, tentando ou provando de fato que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. É verdadeiramente Deus. Primeiro, podemos analisar isso vendo os seus atributos divinos. Cristo possui atributos divinos. Como assim, Daniel? Ele é onipotente. Onipotente. O que é isto? Ele tem todo o poder. Ele afirmou que o Pai lhe considera toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele é onipotente, tem todo o poder, toda a autoridade. O Pai lhe concedeu. Segundo, o Jesus Cristo Nazareno, ele também é onisciente. E Paulo diz, nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, verso 3. Então, ele é onisciente, quer dizer, tem ciência de todas as coisas, tem conhecimento. O Jesus Nazareno, o filho de Maria, o filho de José, o Nazareno, ele é onisciente. Ele tem sabedoria de tudo, de tudo, de tudo. Ele sabe todas as coisas. Jesus testificou da sua onipresença também. Então, ele é onipresente. Ao ele afirmar, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. E ainda, ele diz mais, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, nós vemos
Jesus sendo onipotente, Jesus Cristo, filho de Maria, o Nazareno, sendo onipotente, tem todo o poder dos céus e na terra, onisciente, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas e ele é onipresente, está em todos os lugares. Isto, meus queridos, isto então é um dos atributos do Jesus Nazareno. E esses são atributos do Jesus Nazareno, confirmando que ele, Jesus Nazareno, filho de Maria, é de fato Deus. Embora a sua divindade possuísse a natural capacidade da onipresença, o encarnado Cristo voluntariamente limitou-se a si próprio no aspecto humano. Ele decidiu fazer-se onipresente através do ministério do Espírito Santo. O livro de Hebreus, ele atesta também a sua imutabilidade. Esse é um outro atributo de Deus, sua imutabilidade. O que quer dizer isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o mesmo hoje e para sempre. Então Jesus Cristo é imutável. Isso denota que ele é Deus. A sua existência própria tornou-se evidente quando ele declarou possuir vida em si mesmo. E João testificou: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebe? E aquela taxativa afirmação de Cristo, do próprio Cristo, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Isso deixa claro que nele a vida é originada, que nele a vida é original. Não é emprestada. Jesus não tem vida emprestada. Jesus não tem vida derivada. Ele é vida. Percebe os atributos de Deus? Onipresente, onipotente, onisciente. Ele é imutável. Ele tem vida em si mesmo. Mas vamos ver mais atributo do Jesus Nazareno, confirmando que ele é Deus. A sua santidade é um outro atributo. A sua santidade é uma natureza, é a natureza própria de Jesus. Durante a anunciação do anjo a Maria, o anjo disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, já o anjo dizendo o ente santo, então ele tinha a natureza santa. Um dos atributos do próprio Deus, então, demonstrando Jesus, Deus. Percebeu? O ente santo que a nascer de ti será chamado Filho de Deus. À vista da presença de Cristo, os demônios clamavam: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Veja, Mateus 1:24. Os demônios também reconheciam Jesus como santo. Bem sei que és. Os demônios clamavam: você vem para nos perturbar, Jesus? Nós sabemos quem é você. Você é o Santo de Deus. É um outro atributo de Jesus, o Nazareno, filho de Maria, aquele que expulsou aqueles demônios, que ressuscitou mortos. Santo, natureza da santidade. E mais, outro atributo divino: Jesus é amor. Nisto conhecereis o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Percebeu? Jesus é amor. Percebeu
é um outro atributo inexplicável. Ele não tem amor. Ele é amor. Deus é amor. Jesus Cristo é amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Por amor. É porque por ele ser amor, por isso ele se deu. Que maravilha, que atributo lindo. As centelhas de amor que existe no meu e no seu coração. É a centelha do divino em nós, do próprio Cristo. A vida que eu tenho, que você tem, é uma centelha do próprio Cristo em nós. E mais, outro atributo de Jesus Cristo, o Filho de Maria, ele é eterno. E Isaías identificou como o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Jesus é eterno. E Miqueias referiu-se a ele, o Jesus Nazareno, filho de Maria, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Jesus é eterno. E Paulo ele situa a sua existência como sendo antes de todas as coisas, Colossenses 1, verso 17. E João declara mais, ele estava no princípio com Deus. E João ainda falando diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Percebeu quantos atributos de Jesus? Isso declara que ele é Deus, o Jesus Nazareno, aquele que andou aqui na terra, aquele que andou com aquelas multidões, aquele que curou aquelas pessoas, que ressuscitou, que expulsou demônios, que deu vista aos cegos, curou a lepra das pessoas, aquele que ressuscitou Lázaro e mais outras pessoas, aquele que soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, aquele que morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, aquele que ressuscitou dos mortos, né? Percebeu? É aquele Jesus Cristo, o Deus encarnado. Percebeu? Vamos ver mais ainda alguns atributos, os seus poderes divinos e suas prerrogativas. As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Como assim, Daniel? Ele é identificado como Criador, Colossenses 1,16, João 1, verso 3. Ele é identificado como sustentador, tá certo? Criador, sustentador, porque Colossenses diz que nele tudo subsiste. Nele, em Jesus, tudo foi criado. Nele tudo subsiste. Percebeu? Criador, sustentador. Jesus. São referências ao próprio Jesus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Com a sua própria voz, ele disse para Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscitou. É um exemplo de dezenas que a Bíblia nos mostra. Então ele é o quê? Criador, sustentador, ressuscita, tem o poder da ressurreição. Ele vai julgar o mundo. Afinal, ele vai julgar. Ele é juiz. Percebeu? Ele perdoa pecados. Ele é perdoador. Mateus 9, verso 6, Marcos 2, de 5 a 7. Ora, não podemos assim dizer, os poderes divinos são prerrogativas do próprio Jesus Cristo. Vamos mais, os seus nomes, os nomes de Jesus são divinos. Seus nomes revelam a sua natureza divina. Por exemplo, Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Mateus 1, 23. Emanuel quer dizer
Deus conosco. Percebeu? Jesus esteve conosco. Então, Deus conosco. O divino humano. Olha que interessante. Mas, tanto os crentes quanto os demônios se dirigiam a ele como Filho de Deus. Percebeu? Aquele sagrado nome que aparece lá no Antigo Testamento, Jeová ou Yahvé ou Javé, é aplicado a Jesus. Também é aplicado a Jesus. Mateus utilizou as palavras de Isaías se referindo a ele. Preparai o caminho do Senhor. Caminho de quem? Preparai o caminho do Senhor. João Batista dizia, pregava, preparai o caminho, arrependei-vos, vem alguém diante de mim. Preparai o caminho do Senhor. Isto estava descrevendo a obra preparatória para a missão de Cristo. E a Bíblia o chama de Senhor. E João identificou Jesus como Senhor, Senhor dos exércitos, assentado em seu trono. Jesus como Senhor dos exércitos. João 12, 41. Isaías já falava que ele é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, verso 1 a 3. E mais atributos divinos. Ele era reconhecido como divino. Jesus, João retratou Jesus como o divino verbo que se fez carne. Tomé reconheceu o ressurreto Cristo como Senhor meu e Deus meu. Foi as palavras de Tomé. João 20, verso 28. Paulo referiu-se a ele como aquele que é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. O livro de Hebreus identifica o Jesus Cristo Nazareno como Senhor, como Deus e Senhor da criação. Hebreus 1, verso 8 e 10. Hebreus, reconhecendo ele, identificando ele como Deus e Senhor da criação. E o próprio Cristo deu um testemunho pessoal dizendo, o próprio Jesus dizendo e pretendendo ser igual a Deus. Ele identificou-se a si como eu sou. João 8,58. Eu sou. O Deus do Antigo Testamento se dirigiu a Moisés, dizendo, Moisés, eu sou o que sou. E no Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou. Percebeu? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ele dando o testemunho de si próprio. Eu e o Pai somos quem? Somos um. Isso deixa claro que Jesus era um com o Pai, tendo os mesmos atributos do Pai. E sua igualdade com Deus Pai acha-se subtendida na fórmula batismal de Mateus 28, 19, onde diz, ide, portanto, fazer discípulos, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está subtendido ali de que ele é igual ao Pai, né? A sua igualdade com Deus Pai. Na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 13, fala do quê? A graça de Deus Pai
a bênção do Senhor Jesus e do Espírito Santo esteja com vocês. Não são bem essas palavras, mas ali está a bênção apostólica em nome de Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo. E em seus conselhos de despedida, na exposição feita por Paulo no tocante aos dons espirituais, aliás, a bênção apostólica, né? Ela mostra ali quando Paulo se despedindo, escrevendo ali aos Coríntios, ele pronuncia essa bênção apostólica naquele momento de despedida, né? Tá, ok? Quando na exposição feita por Paulo no tocante aos dons espirituais, também demonstra Jesus, Deus e o Espírito Santo em pé de igualdade. Tá certo? As Escrituras descrevem a Jesus como o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, Hebreus 1, verso 3. Perceba, Jesus como o resplendor da glória de Deus, a expressão exata. O que quer dizer isto? O que quer dizer isso, a expressão exata do ser do Pai? Então, Jesus, a expressão exata do ser, do seu ser, do Pai. Quando solicitado a revelar a Deus Pai, Jesus replicou: quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Portanto, meus amados ouvintes, nesta manhã, queremos ou estamos aqui mostrando que Jesus, o Deus encarnado, habitou entre nós. E ele habitou e foi adorado por multidões. E ele é adorado como Deus é adorado. As pessoas adoram-no. Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. E Paulo escreveu, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho aonde? Nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? É Senhor. Várias bênçãos, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, atribuem a Cristo a glória para todo o sempre. Glória eterna ao nome de Cristo. Portanto, Jesus é adorado como Deus. Não se faz distinção na adoração Deus e Jesus. Ele é adorado como Deus. Você adora Jesus como Deus? Eu sim. E é isso que a Bíblia nos ensina. Porque ele diz, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Ele é criador. Ele é adorado pelos anjos. Diante dele, todo joelho se dobrará. Bom, se diante dele todo joelho se dobrará, é porque ele recebe adoração. Quem adora Jesus está adorando a Deus. Quem adora a Deus está adorando Jesus. Aquele. Então, isso tudo está provando que aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, que teve que fugir lá com seu pai e sua mãe para o Egito, montado naquele animalzinho, aquele Jesus que foi envolto em faixas, em pano, foi colocado naquela manjedoura, é aquele lá, é aquele Jesus, tá certo? Aquele Jesus que ali viveu com seus irmãos, viveu ali com a sua mãe, que chorou, que teve dores, que teve fome, que teve cansaço, aquele Jesus que dormia como eu e você dorme, a Bíblia fala que ele dormia ali no barquinho, tá certo? É isso que nós queremos, estamos analisando exaustivamente desta manhã, aquele Jesus lá que com o seu pai naquela carpintaria ali, desenvolvia suas atividades, que vestia roupas, que calçava aquelas sandálias, empoeirava os seus pés naquelas regiões ali da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, por aquela região. Aquele Jesus é Deus.
Percebeu? Adore a Deus, adore a Jesus, adore o Espírito Santo. Louvado seja a divindade, porque essa divindade nos ama e veio nos resgatar de todo o pecado, dar-nos o direito à salvação. Mas não para por aí. Jesus, ele tem outros atributos que não vai dar tempo de eu mostrar nessa manhã, mas num próximo programa eu quero continuar mostrando esses demais atributos, provando que Jesus é Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado porque em Jesus Cristo se revestiu da humanidade, para que pudéssemos compreender quem é Jesus, quem é Deus, compreender o amor, o imutável amor, compreender um pouquinho da natureza da divindade. A divindade desceu até nós, desse mundo pecador, se fez carne para nos dar o direito da salvação. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo o Senhor nos comprou pela morte de Jesus, pela ressurreição nos garante também a nossa ressurreição. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desejo a todos um feliz sábado, um bom final de semana, um bom domingo de Páscoa, né? Lembrando que Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, que foi imolado. Um abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.